Nós vamos bater um papo nesse momento via telefone com a médica veterinária e bióloga, a doutora Grace Lousana, que é presidente executiva da Sociedade Brasileira de Profissionais em Pesquisa Clínica e também referência na área. Doutora Grace, mais uma vez, obrigado, peço desculpa nesse momento, né? Mas obrigado por você estar aqui com a gente. Bom dia, obrigado. Bom dia, vamos ver se agora você está ok? Está ouvindo? Agora está tudo tranquilo, doutora. Então está ótimo, está ótimo. Bom dia, então, para você, é um prazer estar aqui, bom dia aos ouvintes. Doutora, nos últimos anos, né, quando a gente pensa em pesquisa clínica, o Brasil tem avançado, mas ainda enfrenta desafios. Quais são hoje, né, os principais gargalos que impedem, então, o país de atrair mais estudos clínicos, principalmente quando a gente linka isso com o mercado internacional? Pois bem, o Brasil hoje pode ser considerado um país extremamente importante dentro da rota internacional para a condução de estudos, Ranieri. Desafios que a gente tem hoje. Primeiro, a população não conhece a importância de participar de projetos de pesquisa. Ainda há muito preconceito com relação a isso. Segundo desafio, processos regulatórios. Nós temos um ambiente regulatório muito rigoroso, o que é ótimo, mas eventualmente nós temos uma demora na avaliação dos projetos. Então, nós temos aqui uma dificuldade com relação ao conhecimento das pessoas e também as questões regulatórias. E, em último lugar, apesar da grandeza do nosso país, nem todos os profissionais que atuam no setor da saúde conhecem essa área, por incrível que pareça. A Anvisa, doutora, e também a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, né, vem sendo inclusive cobradas por mais agilidade quando a gente pensa em todo esse processo. Como é que a senhora avalia o processo regulatório atual? Ele está alinhado com as demandas da comunidade científica e também da indústria? Olha, Aniele, quando a gente fala de Anvisa, e nós temos dois momentos, né? Nós temos para a condução de uma pesquisa, nós precisamos de duas aprovações. Uma aprovação que vem da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e outra aprovação ética. Com relação à Anvisa, ela tem melhorado de maneira assustadora os processos dela. Então, a Anvisa hoje, com mais de 25 anos, está dentro do contexto nacional. Nós ainda temos problemas hoje com relação às aprovações éticas. Realmente, a gente ainda tem alguns problemas com relação às aprovações éticas. Os comitês de ética em pesquisa, muitas vezes, são lentos no processo de avaliação. 8h17, para você que está acompanhando a nossa programação, né, além da 79,9 FM, a gente também consegue agora ver, né, e ouvir a doutora Grace também multiplataformas. A gente tem uma realidade, né, que durante a pandemia, essa pesquisa clínica, quando a gente pensa em tudo isso, ganhou muita visibilidade. Quando a gente fala de investimentos, desafios, o que foi aprendido naquele período, né? O que deveria ter sido aprendido naquele período e ser mantido hoje como uma prática? Em especial o prazo. Naquela época, nós tivemos... Vocês estão com o retorno bom, Ranieri? Eu estou te ouvindo bem. Sim, naquela época, Ranieri, nós falávamos muito de pesquisa para a população. Então, todo dia as pessoas ouviam falar da Anvisa, todo dia as pessoas ouviam falar de aspectos éticos, e a população entendeu o que era isso. Então, elas se voluntariavam para fazer os testes com a vacina, então isso melhorou muito, né, a comunicação. Então, um ponto bastante importante que aconteceu naquele momento, foi comunicar à sociedade a importância da condução de pesquisa para a segurança do que a população usa, né? Que vai desde uma pasta de dente até uma vacina, até um hidratante, até um shampoo, enfim. A população entendeu isso, mas paramos de falar disso, né? A imprensa parou de falar isso. Você aqui hoje falando sobre isso seguramente contribui muito, né? E os prazos regulatórios, Daniel, naquela ocasião,
houve uma decisão do Ministério da Saúde, muito acertada, de que os projetos seriam avaliados de maneira muito mais rápida. Então, isso realmente deveria ter sido aprendido e nós não deveríamos ter esquecido daquele momento onde as aprovações eram mais rápidas, o que não quer dizer que nós não tínhamos cuidado com relação aos aspectos técnicos e éticos. Na grande maioria das suas falas, doutora, quem acompanha, né, o seu trabalho, a senhora tem falado muito da importância de aproximar principalmente a ciência da sociedade, né? Como é que a gente consegue fazer isso, então, no país onde ainda há tanta desinformação, né? Principalmente quando a gente linka esse tema saúde com os medicamentos? Pois é, Ranieri, você vê, a primeira coisa que a gente pensa é que quando a gente fala de pesquisa, em especial a condução de pesquisas com produtos que nós utilizamos, as pessoas pensam muito em medicamento, né, Ranieri? Vem muito à nossa cabeça assim, bom, a pesquisa é para descobrir medicamento novo. Mas veja, Ranieri, não é só para isso. Eu tenho certeza que hoje todas as pessoas que nos ouvem, elas usaram sabonete, elas usaram pasta de dente, elas usaram um shampoo, um hidratante, ou seja, elas tomaram, às vezes, alimentos com alto valor proteico. Então, quando a gente fala de pesquisa, Ranieri, nós estamos pensando aqui em tudo que nós usamos, né? Não é só medicamento. Então, como é que a gente faz, né, para chegar à população, que você tem toda a razão, tão diversa, né? Nós estamos num país continental, para falar com as pessoas, para que elas nos entendam. Então, a gente tem feito campanhas, nós temos campanhas de informação, mas é um trabalho que, veja, nós desenvolvemos esse trabalho há 30 anos, e até hoje temos ainda tantas pessoas que não conhecem o tema. Mas, cada vez mais, eu acredito que com informação, com as pessoas questionando cada vez mais, e seguramente a época da Covid foi importante para isso, né, Ranieri? As pessoas entenderam que para a gente colocar um produto no mercado, ele tem que ser seguro, ele tem que ser eficaz, ele tem que ter qualidade. Então, é informar, né, Ranieri? Cada vez mais, você é um grande comunicador e sem dúvida nenhuma, pessoas como você e as pessoas da grande imprensa devem comunicar. E é o que a gente tem tentado fazer, né? Bom, só a nível de curiosidade, a Sociedade Brasileira de Profissionais em Pesquisa Clínica é uma entidade civil de finalidade não lucrativa, idealizada e fundada em junho de 1999 por um grupo de profissionais atuantes na área de pesquisa clínica. A iniciativa surgiu a partir da ideia, então, né, da determinação, inclusive da professora Grace, bióloga e médica, como a gente tem falado, que respondeu pela presidência da instituição de 99 a 2007. Inclusive, quem quiser mais informações, www.sbpcc.org.br. Quando a gente sempre vasculha, né, o que a população está falando, né, quais são os assuntos em evidência, o Brasil inteiro está falando sobre a varíola dos macacos, mpox, né, casos de dengue lá em cima. Recentemente a gente bateu aí a marca de mais de 1 milhão, né, de casos sendo registrados aqui no nosso país. O que a gente pensa, né, quando a gente, nesse sentido, de alerta para a população, né? Porque sempre fica aquilo na cabeça de que, será que o Brasil vai dar conta, né, de passar por essas doenças? Será que a gente consegue? Será que mais gente vai morrer? Porque é isso que passa na cabeça das pessoas, né, na grande maioria. O que a gente falaria para essas pessoas quando a gente enfrenta esse tipo de situação, doutora? Então, em primeiro lugar, Daniela, é importante que nós todos tenhamos, né, muita consciência de que muitas dessas doenças, elas são causadas porque nós estamos mexendo muito com o meio ambiente. Então, quando a gente mexe muito com o meio ambiente, você causa um desequilíbrio e muitas vezes determinados vírus, determinados organismos que estão dentro de determinados ambientes, dentro de determinados ecossistemas ou determinados biomas, eles acabam saindo desses locais. Então, o cuidado que nós temos que ter com o meio ambiente é bastante importante, né? Nós estamos aqui, tudo está muito ligado, sabe, Ranieri? As doenças estão muito ligadas, inclusive, ao que a população, ao que nós todos fazemos.
Agora, nós estamos preparados do ponto de vista de ciência para combater ou para controlar essas doenças? Sim, estamos. Nós temos pesquisadores no Brasil e no mundo muito bem formados, e é importante que a população entenda que o Brasil hoje faz parte de grandes grupos internacionais, então nós trabalhamos muito em parceria com grupos internacionais. Onde nós temos um gargalo, Ranieri, nós precisamos, sem dúvida nenhuma, que o Brasil crie uma política de Estado para continuidade de recursos financeiros para as pesquisas que são feitas dentro das instituições. Então, isso sim é um gargalo, Ranieri, porque muitas vezes nós temos mudança de governo e as políticas que nós tínhamos de investimento, elas são cessadas. E aí isso, é claro, que causa um grande problema. Na época da Covid, o que se viu foi que o mundo inteiro se voltou para isso e os investimentos todos foram voltados para a Covid. Mas nós não podemos esquecer que nós temos outras doenças e que outras pandemias podem aparecer. Então, é muito importante que a população fique atenta e alerta para campanhas de vacina. Esse é um problema. O Brasil reduziu muito a taxa de vacinação. Então, algumas doenças que não existiam mais, elas voltaram. Por quê? Porque houve uma queda muito grande do processo de vacinação. Então, para a população, o alerta é: atentem-se às campanhas de vacinação, fiquem alertas com relação às alterações climáticas, elas podem impactar na nossa saúde e vão impactar na nossa saúde. Hoje nós já temos grandes momentos de alta temperatura, o que causa, sem dúvida nenhuma, um problema importante para a população. Então, veja, Ranieri, tudo está interligado, não é? A ciência trabalha não só em um campo, né? Nós temos que entender que a gente trabalha em todos os campos. E investimento, né, Ranieri? Sem dúvida nenhuma. Eu não posso começar uma pesquisa hoje e amanhã o governo falar que não vai mais me dar verba para eu continuar com essa pesquisa. Veja, aliás, é até um dinheiro perdido, né? Porque eu começo e não termino. Então, o investimento em termos de uma política pública de Estado realmente é importante. 8h26. Muito interessante você falar sobre isso, porque é quase que unânime essa situação da falta de investimento, né? Muitos profissionais, eu já tive a oportunidade de falar com outros profissionais, e sempre foi assim: a gente já faz com pouco, imagina se a gente tivesse mais incentivo. E aí faz eu pensar nessa próxima pergunta, né? Se é possível a gente dizer que o Brasil, sim, mesmo com esse cenário, doutora, ele é um protagonista na pesquisa clínica aqui na América Latina, né? E o que diferencia, então, quando a gente faz esse comparativo do Brasil, né? O que o Brasil tem de diferente com relação a outros países da América Latina, por exemplo? Bom, primeiro, nós temos um número muito expressivo de pesquisadores, isso realmente é bastante importante. Ainda temos instituições de ensino e pesquisa que são de excelência. Nós temos aqui no Brasil a maior instituição, a mais relevante da América Latina. O tamanho do país, a quantidade de pesquisadores e o número de instituições realmente colocam o Brasil no local de destaque. E a nossa população, nós temos uma população muito diversa, e fazer pesquisa com uma população tão diversificada, sem dúvida nenhuma, é muito relevante para o Brasil. E como você falou, com pouco nós fazemos muito, com um pouco mais, seguramente, nós estaríamos aí na vanguarda, eu não tenho dúvida disso. O Brasil realmente é um grande protagonista, e a ideia é que a gente tenha uma porcentagem muito pequena dos projetos hoje, sabe, aliás, dos projetos internacionais. E há uma estimativa aí de mais de 174 bilhões de dólares envolvidos na condução de pesquisa. E o Brasil tem uma parcela muito pequena disso. E, além disso, a gente precisa cada vez mais estimular as nossas empresas nacionais. Nós temos grandes indústrias nacionais que fazem pesquisa. Mas é isso, né? Nós precisamos de incentivos para que as pesquisas comecem e cheguem até o final. Né? Não faz sentido a gente ter um estímulo
começar a fazer uma pesquisa e essa pesquisa ser interrompida. E como você disse, quando você compara a capacidade de um pesquisador brasileiro com a capacidade de um pesquisador de alguns outros países, é assustador. A gente consegue fazer coisas que as pessoas que vêm de fora ficam assustadas. Mas como é que vocês conseguem fazer tudo isso? E a gente consegue, brasileiro consegue, a gente realmente é muito bom para isso. Nosso jogo de cintura, né? Que só a gente tem, só a gente que é brasileiro a gente sabe. Doutora, eu sempre gosto de trazer aqui no nosso programa, né, sobre mitos e verdades, principalmente quando a gente vai para as redes sociais, né, que é uma terra ali que muitos acham que, né, é uma terra sem lei. Então a gente escuta muita coisa, a gente vê muita coisa e falta informação mesmo para essa população, falta acesso à saúde, infelizmente, em algumas regiões. Quando a gente para pensar, né, nessas pesquisas, em tudo isso que é feito, a gente sempre escuta ali o termo cobaia, fulano foi cobaia, eu vou ser cobaia de uma pesquisa. É preciso acabar com isso, né? E aí a gente fala de mitos e verdades, ou seja, eu sou realmente ali uma cobaia, é legal eu falar que eu sou uma cobaia? Então, Ranieri, essa é uma pergunta ótima, né? E nós enfrentamos esse desafio, Ranieri, há décadas, né? Porque, de fato, Ranieri, quando nós olhamos a história, lamentavelmente, a civilização fez coisas péssimas no passado. Né? De fato, nós fizemos, e quando digo nós todos, a população, a comunidade fez isso. Mas isso não existe mais hoje, Ranieri. E se eventualmente alguém, uma pessoa, for convidada a participar de uma pesquisa e ela não se sentir confortável para isso, ela não for extremamente esclarecida, ela não vai participar. Então, hoje em dia, Ranieri, nós não usamos jamais o termo cobaia. Por quê? Porque se eu te convidasse para fazer parte de um estudo, por exemplo, a época da Covid, né? É que muitas pessoas foram convidadas. Essas pesquisas são aprovadas por comitês de ética em pesquisa, que são independentes dos pesquisadores. Você assinaria um documento chamado Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Você passaria por um processo de orientação e esclarecimento. Então, várias pessoas iriam te explicar o que iria acontecer, inclusive, Ranieri, com detalhes sobre eventos que poderiam ocorrer. Então, olha, eu iria te dizer, Ranieri, você vai fazer uso desse produto e o que pode acontecer, as coisas boas e as coisas ruins. Então, tudo isso é esclarecido. Você tem um telefone 24 horas da equipe de pesquisa. Tudo que acontecer com você é acompanhado. Então, certamente, isso não é uma cobaia, né? Você pode desistir a qualquer momento. Então, assim, Ranieri, acho que é importante as pessoas entenderem, isso vai ser fácil entender. Quando você pega a bula de um medicamento, Ranieri, você entende ali tudo que existe com aquele medicamento. Como é que nós chegamos naquelas conclusões para escrever aquela bula? Nós precisamos fazer pesquisa. Então, se nós não fizéssemos pesquisa, nós não teríamos como produzir aqueles resultados. Então, jamais seremos cobaias. E, de verdade, Ranieri, se alguém se sentir como cobaia em um estudo, existem mecanismos, canais para que essa pessoa denuncie. Isso é muito importante. Ela pode denunciar, e isso vai ser levado aos órgãos competentes. Isso é tão sério, 8 horas e 32 minutos, que inclusive virou tema, né, de uma campanha do trabalho que vocês fazem. A gente aqui, inclusive, tem um vídeo institucional, que a gente vai soltar um trechinho dele agora, né, dessa campanha que foi feita para você que está em casa vendo e ouvindo a gente aqui nesse momento. Vamos acompanhar. Oi, como vai? Há quanto tempo? Oi, Cláudia, há quanto tempo? Para onde você está indo? Estou indo ao hospital. Hospital? Aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada. Eu sou um voluntário em um protocolo de pesquisa clínica. Pesquisa clínica? Isso tem a ver com aquela coisa de ser cobaia? Não tem nada a ver com essa história de ser cobaia humana. Ser voluntário ou participante de pesquisa é algo que só pode ocorrer com seu total consentimento. Sendo assim, você não é uma cobaia. Interessante. Me conte mais. Tudo faz parte de um longo processo de pesquisa, sempre executado e acompanhado por profissionais especializados, que analisam tudo o que acontece com você e com os outros participantes da pesquisa.
É através da pesquisa clínica que novos medicamentos, por exemplo, podem ser descobertos. E assim nós podemos garantir que eles são seguros e funcionam. E o que você faz em um protocolo de pesquisa clínica? Eu tenho direitos e deveres a cumprir. E posso ou não ter algum benefício com o medicamento utilizado. O importante é saber sempre o que está acontecendo, quais são os riscos, os benefícios esperados e perguntar tudo para o seu médico. E quem mais acompanha o que acontece com essas pesquisas? Existem os Comitês de Ética em Pesquisa, CEPs, a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, CONEP, e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, que avaliam, autorizam e acompanham todos os processos de uma pesquisa em todos os locais onde ela ocorre. E se tiver dúvidas sobre alguma coisa? Você possui todos os contatos do médico e da equipe de pesquisa, além de poder ligar para o CEP ou para a CONEP, no caso de qualquer dúvida ética. Sem contar com a Anvisa, que controla as reações que podem acontecer com todos os participantes da pesquisa, além de garantir as condições sanitárias das instalações onde elas ocorrem. E é claro, você é livre para desistir a qualquer momento. Puxa, isso me parece bem sério. E se você quiser saber mais sobre esse tema, converse com seu médico. Se preferir, converse com as associações de pacientes que você conhece. Você pode procurar os mais de 700 CEPs registrados ou ainda fazer contato com a CONEP. Para mais informações, você também pode contar com a Sociedade Brasileira de Profissionais em Pesquisa. O importante é entender o que acontece e só participar se você se sentir seguro. Muito bem, foi bom te encontrar. Um dia desses vou querer saber mais. Me liga. Abraço. Tchau. Que legal, né? 8 horas e 35 minutos. Só reforçando tudo isso que a doutora Grace Luzana falou pra gente. Além desse vídeo institucional, que deve estar rodando por aí, tem também o gibi, né? Como é que foi pensada toda essa campanha, doutora? Então, Ranieri, essa campanha foi muito interessante, porque ela foi pensada junto com participantes de pesquisa. Nós chamamos as pessoas que participavam de um projeto, à época, um grande projeto com HIV/AIDS, no momento em que isso era um grande problema para o mundo, né? Isso foi há bastante tempo, e nós chamamos esses participantes de pesquisa e perguntamos para eles: vocês nos ajudariam a fazer um gibi, a fazer um vídeo? E eles é quem nos deram todas as dicas, eles é que disseram que queriam que fosse um casal, mais ou menos como era o estilo dessas pessoas, onde eles deveriam conversar, então eles escolheram um ponto de ônibus, enfim. Então, a linguagem toda foi pensada pelas pessoas, né, pelas pessoas da população. Então, acho que por isso que ficou um vídeo tão fácil de ser entendido, né, porque ele foi feito com o auxílio assim, das pessoas que participavam de projetos de pesquisa. Tá coloquial, tá humano, né, que é o que a gente precisa quando a gente pensa em saúde, principalmente saúde pública, né. A gente vê muita gente falando de humanização, que é lindo na teoria, mas que na prática ainda precisa muito, né? Precisa muito mais. A SBPC tem alguma iniciativa, doutora, para formação, né, ou capacitação de novos profissionais em pesquisa clínica? Como é que vocês estão tentando atrair, né, jovens talentos do nosso país para que façam parte dessa cadeia de profissionais como a sociedade? Então, Ranieri, nós temos, aliás, ontem à noite, nós ainda estávamos numa atividade virtual falando sobre o ingresso na carreira de pesquisador. Então, nós temos sim uma agenda, realizamos atividades quase que toda semana, a gente tem uma atividade, além de eventos que ocorrem de maneira continuada também, mas eventos de maior proporção. Em março, nós fizemos um evento, que é um encontro anual, com mais de 400 pessoas. Então, a gente faz campanhas, nós fazemos eventos, nós fazemos cursos. Muitos deles são gratuitos, então a gente abre esse espaço para que as pessoas possam participar. Temos contatos com as ONGs, então nós tentamos, né, Ranieri? Eu acho que o mundo é feito de tentativas com várias pessoas, né? Então nós temos que nos unir aí a vários profissionais de várias áreas, lembrando que a pesquisa clínica não envolve só pessoas da área da saúde, nós temos outros profissionais, né, Ranieri? Temos advogados, administradores. Então, é um conjunto, né, de multiprofissões para que a gente chegue
a registrar um produto, seja ele um medicamento, um cosmético, um alimento, seguro, para que as pessoas possam utilizar. Para a gente encerrar, eu sou muito otimista, né? Vamos fazer uma projeção aqui para 5 anos, né? O que você acredita ali que será a grande mudança, né? Ou a tendência na pesquisa clínica aí para os próximos 5 anos? O que já está aí na agulha e que a gente, como população, já vai poder observar? Inteligência artificial, isso é uma coisa que já está sendo discutida. Questões relacionadas a aspectos genéticos, isso é uma coisa importante, de você conseguir produtos feitos especificamente para uma pessoa, porque nós somos diferentes uns dos outros. Então, inteligência artificial, mais estudos na área de saúde mental, eu acho que essa é uma coisa importante, quando a gente pensa de Alzheimer, por exemplo, esses são estudos que têm avançado bastante. A área de oncologia continua crescendo, produtos biológicos, que não são produtos sintéticos, as pessoas entendem um comprimido, uma coisa com rota sintética. Então, a gente tem muitos avanços, Daniela. Os próximos 5 anos, 10 anos, são muito promissores em termos de medicina. Um grande desafio, Daniela. A pesquisa, ela precisa ser feita para toda a população, Daniela. Também não adianta a gente descobrir alguma coisa que é muito importante, mas que as pessoas, de uma maneira global, não têm acesso. Então, isso é um grande desafio. Fazer algo que não seja bom só para quem tem recurso financeiro. Fazer algo para que toda a população tenha acesso, né, Ranieri? Eu acho que esse é o grande desafio. Porque, veja, Ranieri, você hoje tem medicações que custam R$100 mil por mês o tratamento, R$200 mil por mês o tratamento. Então, veja, que bom que existe tratamento, mas eu preciso dar acesso a toda a população. Então, esse é um grande desafio, Ranieri. Mas a ciência está evoluindo para isso e eu acho que com a inteligência artificial a gente vai poder caminhar mais rapidamente. E a gente fica aqui de dedos cruzados esperando tudo isso acontecer e chegar, como você bem disse, a toda a população. Doutora Grace Lozana, quero te agradecer imensamente, né? E sempre que tiver uma novidade, não é por educação, venha mesmo, né? Venha tomar um café presencial aqui no nosso estúdio, bater um papo, falar sobre saúde pública, falar sobre pesquisa, que é tão importante. Eu sempre falo que eu utilizo aqui esse espaço, não é meu, né? É para as pessoas, é um espaço de utilidade pública mesmo. Então, sempre que tiver uma pesquisa nova saindo, alguma coisa que você queira dividir, né, com esse povo que escuta e vê a gente, fica à vontade.